E aí, galera do canal, demorei de postar vídeo, mas trouxe esse tema que é muito importante, que é a fluidoterapia. Muito importante na clínica. Vamos levar pro resto da nossa vida como médico veterinário. E um amplo entendimento, porque esse vídeo é mais ou menos uma base para a gente conseguir ter um entendimento mais amplo depois, né? Sobre a fluidoterapia. Então, essa é a parte 1. Vai ter outras partes. Vai ter um complemento também desse vídeo, que eu vou falar depois. Mas sem enrolação, vamos começar, né? Então, gente, a fluidoterapia nada mais é do que um tratamento de suporte para o animal que chega para a gente, né? Na nossa clínica, onde a gente trabalha. Então, aí é um tratamento de suporte, então vamos dar aquele apoio na chegada do animal, né? Aí a gente vai tratar o quadro específico do animal, vamos estabilizá-lo e aí também depois vamos reconhecer a enfermidade que ele tenha, né? E nos objetivos a gente tem a expansão da volemia, e a volemia é o volume total que circula no nosso corpo, né? Nosso organismo. A gente sabe que tem a hipovolemia, a hipervolemia. A hipovolemia, como a gente sabe, é causada por desidratação, hemorragias. Então, a gente vai expandir essa volemia, consertar, né? Vamos corrigir os desequilíbrios hidroeletrolíticos, como desequilíbrio hídrico, né? Que é a perda da água. A gente vai fazer a fluido para restabelecer esse nível do líquido. E o eletrolítico, que a gente tem os eletrólitos, né? Como sódio, potássio, cálcio, que também a gente vai colocar de volta essas taxas fixas do organismo. E também auxiliar o tratamento da doença primária que o animal venha a ter, né? E então, gente, uma coisa muito importante, né? Para a gente entender mais sobre a fluido, vamos falar aqui um pouco sobre a água corporal dos animais. No caso, eu peguei dos cães. Essa é a água corporal total dos cães, que representa de 60 a 70%, né? Então, como agora entra algo que é muito importante ter na nossa mente, que são os líquidos intracelular e os líquidos extracelular, do meio extracelular. Então, gente, o intracelular é de 40%. E o meio extracelular, o líquido extracelular, é de 20%. Mas o meio extracelular, os componentes que fazem parte dele é o plasma e o líquido intersticial, né? E o intracelular, a maior parte é o líquido, né? Mas não só líquido, tem também os eletrólitos também, compostos no intra e no extra. E aqui também diz que em animais mais velhos ou idosos, ou mais velhos e mais novos, a porcentagem vai ser menor, né? Isso é claro, por questão da idade. Então, POLIC e LEC, né? Líquido intracelular, líquido extracelular. Você acabou não entendendo? Vamos entender, porque isso é muito importante a gente ter na nossa mente, para quando o animal chegar nas nossas mãos, a gente saber o que é que está ocorrendo na fisiologia dele, né? Nas células dele, porque a desidratação nada mais é que isso, né? Uma alteração na volemia, na osmolaridade, tonicidade das células. Então agora vamos tentar entender isso. Eu quero que vocês peguem uma folha, uma caneta, para a gente desenhar, para tentar entender. Faz esse esforço porque é muito importante. Então, vai começar todo mundo desenhando um quadrado grande. E nesse quadrado vocês desenham uma célula. E aí, gente, no meio
intracelular, no citosol da célula, a gente tem o líquido intracelular, né? Que temos os eletrólitos. Além de água, a maior parte água, a gente tem os eletrólitos, como o potássio, que é o K+, magnésio e fosfato, o intra. E no extracelular, que é fora da célula, temos o sódio, o cloro, o bicarbonato, no meio externo todo, né? Temos essas... Mas assim, para ficar claro, no meio intracelular vai ter sódio, cloro, bicarbonato, como no meio extracelular também vai ter potássio, magnésio e fosfato. Porém, em quantidades, as quantidades dos eletrólitos vai ser diferentes. Então, nessa tabela a gente vê aqui o líquido extracelular, como eu tinha falado, maior quantidade de sódio, 140. E a gente vê no intracelular uma menor quantidade. No líquido extracelular, a gente vê uma menor quantidade de potássio, enquanto no líquido intracelular a gente vê uma maior quantidade de potássio, né? E assim sucessivamente. Então, aqui na célula e no meio extracelular, a gente vai ter os mesmos eletrólitos, porém em quantidades diferentes. Mais uma imagem aqui, a célula e o meio extracelular, que é constituído por fluido intersticial e plasma. Então, sabendo que é composto de água e eletrólitos, a gente sabe que muitas das reações, das funções, dos mecanismos da fisiologia, ocorrem essas diferenças, né, de eletrólitos de um lado e do outro, para haver uma homeostase do corpo, né, um funcionamento equilibrado, né, tanto no pH, no equilíbrio dos sais, do ácido base. Então, por isso que é importante esse estudo dos líquidos, né. Aqui mais uma coisa, né, para a gente se atentar, que é o líquido extracelular. Ele se movimenta no corpo todo, ele passa pelo todo o nosso organismo, né? Então, aqui em algumas articulações, nos olhos, dentro e ao redor do encéfalo, para vocês verem, né, como é importante, estabilizando, fazendo a homeostase do nosso organismo. E aqui, mais uma vez, as trocas, né, do meio intra e do meio extracelular, para o equilíbrio. Mas vamos focar agora na desidratação, né? O que vem na mente de vocês quando a gente fala de desidratação? A maioria eu acho que pensa no animal muito debilitado, né? Caquético, ou já até perdendo a consciência. Mas, gente, na verdade, na clínica, geralmente chegam animais aparentemente saudáveis, porém, quando a gente vai fazer lá os exames de rotina, o TPC, todos esses exames necessários, a gente percebe o grau de desidratação, né, que tem no animal. Então, nem sempre um animal magro ou debilitado, ou nem sempre um animal, aparentemente bem, vai estar saudável. Ele pode estar sim com a desidratação ali presente, né? E uma desidratação vindo a ser grave, possa ser que o animal entre em choque, né? E a gente vai ser bem mais difícil de reverter. Então, a gente já percebendo esse grau de desidratação por alguma causa, alguma enfermidade, a gente já vem tratando desde o início, né? Então, vamos lá. Esse cãozinho aí mesmo, ele aparentemente, se a gente não visse ele vomitando, a gente ia dizer que ele estava saudável, né? Mas aqui tem a questão, o animal está vomitando. Então, isso significa que alguma coisa de errado está acontecendo com ele, né? E aí,
já traz nossas dúvidas, né? Há quanto tempo que ele está vomitando? Foi o primeiro dia? Né? Alguma coisa está causando esse vômito. E nessa causa do vômito, a gente sabe que a água, né? A gente perde água. A água entra e a água sai. Por meios que a gente já conhece, né? Pela urina, respiração, suor, nas fezes também. Então, para esse animal estar com essa causa anormal de perda de líquido, mas não só perda de líquido, aí já entra o que a gente estudou, a gente já viu, que são os eletrólitos. Além de líquido, ele vai perder potássio, né, no vômito, vai perder líquido e vai perder o ácido gástrico, né? E aí a gente já vê, se ele estiver vomitando já há alguns dias, possa ser que o grau de desidratação desse animal esteja alto, né? E além do grau de desidratação alto, ele pode já estar com uma baixa de potássio, um desequilíbrio eletrolítico, né? Como a hipocalemia. Ele pode estar hipocalêmico? Pode. A baixa de potássio, né, que é a hipocalemia. Pode ser que ele esteja. E aí, tudo é um quadro que se precisa analisar, né? E aí, na fluido, a gente se pergunta também, será que a gente deve fazer por via intravenosa ou via oral, né? Se o animal está vomitando, jamais a gente ia pensar em fazer via oral, né? Já que ele está perdendo, a gente ia fazer um intravenoso, depende. A gente tem que analisar todo o quadro para ver, né? Se o animal já está dias, se começou há pouco tempo, né? E encerra aqui? Não. Por quê? A gente precisa, né, dos exames de rotina para entender essa causa. Porque além do vômito, além de perder potássio, perde muitas coisas. Pode acontecer uma alcalose, né? A hipocalemia também pode estar presente. Se o animal já vem há dias vomitando nesse quadro, né? E a gente vem para os tipos de desidratação, que também uma coisa vai levando a outra, né? Mas o que são esses tipos de desidratação? Temos a desidratação. Agora o que eu vou falar é em relação às células, né? Que também tem a ver, quando a gente for estudar os tipos, vai estar tudo interligado. Então, uma desidratação isotônica, né? Então, esses termos aqui, iso, hipo e hiper, são termos, gente, que servem para comparar a osmolaridade. Ah, mas como assim? Então, esses termos, a gente vai comparar a osmolaridade de uma célula, né, com a osmolaridade do fluido extracelular, ou meio extracelular, né? Mas a osmolaridade a gente já sabe que é a quantidade de soluto por litro. Então, a gente vai ver quanto de soluto tem dentro e fora da célula. Vamos lá para a desidratação isotônica, né? Então, nessa desidratação, acontece que o fluido extracelular tem a mesma osmolaridade que o fluido intracelular. Ou seja, o soluto e o líquido, o soluto é igual dentro e fora, na verdade. O soluto é. E a movimentação do líquido vai ser normal também. Não haverá de movimento, migração do líquido de fora para dentro, nem de dentro para fora. Aqui tá as setinhas que eu botei. Então, iso lembra que significa igual. Então, igual. Soluto igual, dentro e fora. E o movimento da água também não vai ter. Uma desidratação hipotônica já muda. Vou dar uma dica para vocês. Hipo, a gente já sabe o que quer dizer menos, né? Mas menos em relação à célula. Então, a gente pega o meio extracelular e compara com o meio intracelular. Então, não há desidratação hipotônica, o meio extracelular vai ter uma baixa osmolaridade, ou seja, pouco soluto no meio extracelular,
E, consequentemente, dentro da célula vai ter uma alta osmolaridade, ou seja, um alto soluto também. Então, a água que está fora vai migrar para dentro da célula. Então, aqui, fluxo resultante de água será para dentro da célula. A desidratação hipertônica vai ser ao contrário, né? O meio extracelular vai ter uma maior osmolaridade, maior concentração de soluto, enquanto o meio intracelular vai ter uma baixa osmolaridade, baixa concentração de soluto. E aí, a água que está fora vai migrar para onde a concentração de soluto está maior, né? Que a água, ela migra dessa maneira, onde tem uma maior quantidade de soluto, né? E aí tem esse quadro aqui que eu fiz, que eu acho bom. Se vocês quiserem anotar ou imprimir, ou tem até na internet também. Aí, muito importante, porque aqui a gente já vai ver as causas, né? Aqui a gente tem uma desidratação isotônica. Tá vendo? Tudo que a gente estudou é necessário. Tudo que a gente viu nesse vídeo no início vai servir aqui. Ocorre a perda proporcional de água e eletrólitos existentes. Então, a maneira iso, igual, proporcional. Não haverá tudo que eu já falei, né? Migração de líquidos entre os meios intra e extracelular. E aqui, como a causa pode gerar uma desidratação isotônica, né? Então, perdas gastrointestinais, perdas por vômitos, diarreia, infecções de tecidos moles. Então, com base nisso, a gente consegue já ver, né, as manifestações clínicas, né? E uma desidratação isotônica, gente, é a mais comum na clínica, porque, como eu falei, o animal vai chegar aparentemente com um peso normal, um pouco abaixo, mas pô, você olha assim e vê que parece que o animal tá bem, mas quando vê, tá com alguma coisinha lá que, né? Então, continuando, ainda tem aqui, ocorre uma observação que eu coloquei. A desidratação isotônica ocorre devido à perda de água e de eletrólitos, em proporção aos valores do soro normal, e é caracterizado pela concentração sérica normal de sódio. Essa parte aqui a gente vai falar no próximo vídeo, que é o vídeo complemento dessa parte 1 da fluido, que também é muito importante medir o sódio e o potássio. Quando o animal chegar já em um grau de desidratação ou em choque, né? A gente pede logo esses exames. Então, vamos continuar. Vai ser um assunto para o próximo vídeo. Complemento, na verdade. A desidratação hipotônica, que ocorre perda de eletrólitos superior de água. Então, vai perder mais eletrólitos, aquele sódio, potássio, magnésio, bicarbonato, do que água, né? As causas mais comuns incluem insuficiência da cortical adrenal, uso inadequado de diuréticos, reposição de perdas isotônicas com glicose 5%. Eita. A desidratação hipertônica ocorre maior perda de água do que eletrólitos, né? E aí, esta desidratação ocorre em casos de baixa ingestão de água, aumento das perdas insensíveis como febre e taquipneia, administração de soluções muito concentradas, diabetes insípido e mais uma vez aqui, ó, elevação da concentração sérica de sódio. Vai elevar. Vai ser muito importante, mas não precisa se preocupar que vai ter um próximo vídeo, também vai ter uns complementos muito legais pra gente ter umas ideias boas na hora que o paciente chega lá desidratado. Como é que a gente vai fazer essa fluidoterapia, né? E aí, gente, aqui sempre se basear nos valores de referência. Aqui, no caso, o sódio baixo, alto, hiponatremia e hipernatremia. O potássio
Hipocalemia, como a gente viu, a cachorrinha que estava vomitando nesse vídeo, né? Ela podia ter uma hipocalemia por causa do vômito. O magnésio. Então, todos esses desequilíbrios dos eletrólitos, né? Vão ter manifestações clínicas diferentes. Então, com essas manifestações, logo de início da chegada do animal, a gente vai ter que tratar ele de alguma forma, porque ele não vai voltar para casa doente, né? Então, a gente vai ter que tratar. Então, de início, logo. Além dos exames complementares, que vai ajudar a gente, como hemograma, ureanálise, para a gente ver esses eletrólitos, ver como está o animal, né? Se tem alguma enfermidade, se for uma bactéria, alguma coisa, né? E aí, mais uma coisa, coisas que vocês têm que se lembrar para os próximos vídeos, que vamos voltar também, né? Temos que lembrar do TPC, né? Que é o tempo de preenchimento capilar. É esse exame que a gente puxa a pele e conta o tempo até ela voltar ao normal. Quantos segundos ela consegue voltar ao normal. Mas por que é importante o TPC? Ele serve para quê? Para onde leva a gente esse TPC? Além da gente ter essa tabelinha para dizer se o animal está desidratado, a gente vai ter que saber o grau de desidratação, né? Essa porcentagem aqui, ó, para fazer o cálculo da fluidoterapia. Então, vamos botar ela na mente ou imprimir para sempre estar lembrando dela, que é muito importante, né? Até 5%, 6 e 8%, 8 e 10, 10 e 12 e 12. Possível óbito. Aqui o animal já pode estar em choque. Então, vamos sempre lembrar, quem não viu ainda e quem já viu, vamos estudar, porque é muito importante para fazer os cálculos e para ver realmente se o animal está com o grau de desidratação, né? Então, gente, foi basicamente isso, a base mesmo, para a gente ter um raciocínio da fluido. E aqui eu coloquei só algumas questões importantes para a gente lembrar, né? Então, vamos lá rapidinho. Quais os íons em maior quantidade do líquido extracelular? Como a gente já viu, íons ou eletrólitos, né? Do meio extracelular, a gente viu que é o sódio, o cloreto e o bicarbonato, né? E quais os principais íons do líquido extracelular? O potássio, intracelular, desculpe. O potássio, o magnésio, o fosfato. E a gente sabe que precisa ter essa diferença, né? Para haver a homeostase, a volemia tá correta, a osmolaridade também. Então, e o conteúdo do meio extracelular e do meio intracelular deve obrigatoriamente ser diferente? E aí? Será? Sim, como eu falei, deve ser diferente, né? Para manter a homeostase. Como a gente viu, o animal estava perdendo potássio pelo vômito, através do vômito, já né, agrava o problema. E aqui, ó, o potássio pode causar problemas, tanto alto como baixo, né? E é importante no papel da condução de potencial de ação e da contração muscular. É o potássio que leva a condução elétrica para a contração. Às vezes também uma hipocalemia pode gerar um problema no coração, né? Desidratação em geral, né? Então, são muitos fatores a se ler, se estudar, se questionar, né? E aí, a gente tem, como eu falei, vou fazer um complemento desse vídeo para a gente falar das disfunções dos eletrólitos. A hipocalemia e a hipercalemia, e a hiponatremia e hipernatremia. Então, do sódio, do potássio e do sódio. A gente vai ver essas disfunções. Não tem só essas, tem várias disfunções, né? Do cálcio, de vários eletrólitos. Mas, de início, vamos ver esses aqui que são bastante importantes, né?
E é isso, gente. Vamos acabar por aqui. Vai ter a parte 2 da Fluido. E a gente vai aí se aprofundar. E a gente vai ver que tipo de fluido devo empregar. Qual a via de administração do fluido? O cálculo, a velocidade de administração, né? Quantas gotas por minuto, por segundo. Quando devo encerrar fluido? Esses fatores que são bastante importantes para a gente salvar a vida de um animalzinho. Fico por aqui, obrigado por me assistir, quem me assistiu, né? Até aqui. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.